Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, muita gente conhece de perto. Aquele ciclo de conflitos que parece nunca ter fim nos relacionamentos. Sabe aquela briga que parece um disco arranhado? Sempre as mesmas palavras, os mesmos sentimentos ruins? Por que isso acontece? Acontece que, segundo a análise que a gente vai ver aqui, isso não é por acaso, não. É um padrão, um ciclo bem previsível. Então, vamos entender como isso funciona. Para a gente entender esse rolo, a gente precisa desmontar ele, sabe? Ver as peças. A fonte que estamos analisando chama esse padrão de ciclo do teste. E ele tem 4 estágios bem claros que acabam prendendo as pessoas nesse loop de briga. Vamos ver quais são. Então, como é que isso funciona na prática? Bom, tudo começa com o passo 1, o teste surge. É o gatilho, a faísca inicial. Logo depois, no passo 2, vem a reação na carne, que é aquela nossa resposta quase que instintiva de atacar ou fugir. Se a gente perde a chance de aprender com isso, a gente cai no passo 3, a reprovação. É aqui que o coração endurece. E o resultado? Inevitavelmente, a gente chega no passo 4, o teste retorna pior. Vamos olhar mais de perto cada uma dessas etapas. E aí vem a parte complicada, a tal da reação na carne. Quando a gente se sente ferido, a tendência natural é partir para o ataque ou para a defesa. Por exemplo, imagina que um dos parceiros se sente desafiado e, para retomar o controle, acaba gritando, sendo ríspido. Aí o outro, para se defender daquela dor, responde com sarcasmo, talvez até com desrespeito. No fundo, os dois estão tentando a mesma coisa: assustar ou revidar contra quem ofendeu. Tá, mas e aí? O que acontece quando o casal escolhe revidar em vez de tentar curar a ferida? A gente entra numa fase bem crítica, a da reprovação. É aqui que as consequências de não aprender a lição começam a aparecer de um jeito bem perigoso. A fonte que a gente está usando traz uma frase que é, nossa, muito forte para explicar isso, não dá para pular a lição. Tentar ignorar o problema não faz ele desaparecer. Pelo contrário, só leva a um endurecimento, tanto emocional quanto no próprio relacionamento. E esse endurecimento é exatamente a reprovação. É aqui que a casca engrossa, sabe aquele ditado? O coração vai se fechando, a empatia some e os parceiros viram especialistas em se proteger um do outro. E aí vão se criando muros de amargura, de distância. Para a gente entender como a coisa piora, a fonte usa uma imagem bem forte. Pensa assim, o primeiro teste, aquele conflito inicial, é como uma pedrinha que bate no carro. É chato? É. É um problema, um alerta, mas ainda dá para resolver. É uma chance de aprender. Só que, se a lição daquela pedrinha não é aprendida, o teste volta. E volta com tudo. A fonte descreve como se da próxima vez fossem jovens batendo com violência no capô do carro. A intensidade é outra, é muito maior. E por quê? Porque a lição sobre perdão, sobre humildade, foi simplesmente ignorada. Ok. O cenário parece bem ruim, eu sei. Mas calma, a análise não para só no problema. Felizmente, a fonte também mostra uma solução, o que seria a única saída para quebrar essa espiral de destruição. Então fica a grande pergunta, né? Tem como parar esse ciclo? É possível, de alguma forma, sair desse padrão de dor que fica se repetindo sem parar? Segundo a fonte, a resposta é sim. E a solução está numa palavra: quebrantamento. Quebrantamento é aquele processo de abrir mão do orgulho, de baixar a guarda, de parar de se autodefender o tempo todo. É o que permite que a cura e o aprendizado finalmente aconteçam. É o antídoto que corta o mal pela raiz. Mas, o que é quebrantamento na hora do vamos ver? Na hora que o sangue ferve numa briga? A fonte descreve 3 chaves, 3 movimentos essenciais para colocar isso em prática e finalmente quebrar o ciclo. Vamos dar uma olhada. Os 3 movimentos são basicamente estes. Primeiro, absorver o golpe. Segundo, liberar perdão genuíno. E terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, deixar o ego morrer. São esses os passos para, de fato, passar no teste. Vamos focar nesse primeiro ponto. O que raio significa absorver o golpe na prática, no meio de um conflito? Olha, absorver o golpe é uma decisão. É escolher de propósito, não revidar. É ter a sensibilidade de enxergar que por trás daquele ataque do outro tem alguém ferido. Fazendo isso, a gente interrompe a reação na carne e, o mais importante, a gente impede que a casca do coração fique mais grossa. Isso não é ser passivo ou aceitar abuso, de jeito nenhum. É uma estratégia para parar a escalada da briga. E agora a gente chega no que a fonte diz que é o ponto central de tudo.
Por que deixar o ego morrer é a grande virada de chave? O ponto crucial é este: deixar o ego morrer é soltar aquela necessidade de ter a última palavra, de estar certo, é entender que o relacionamento é mais importante que o orgulho. Na prática, para o homem, pode ser trocar uma postura autoritária por uma de serviço e para a mulher, trocar uma postura defensiva por uma de sabedoria e ajuda. É nesse momento que o teste é vencido de verdade. No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é que se chega numa encruzilhada. É uma escolha consciente entre dois caminhos, que levam a dois futuros completamente diferentes. Pensa só, de um lado tem o caminho do ego. Esse leva para onde? Para casca grossa, para testes cada vez piores, para o ressentimento, para a distância. Agora, do outro lado, tem o caminho do quebrantamento. E esse leva para um coração mais sensível, sabe? Para as lições que são de fato aprendidas, para o perdão e, no final, para a cura. E a gente fecha com essa reflexão que é para levar para a vida. Quando o próximo teste bater na porta, a defesa vai ser do ego ou do casamento? Porque a resposta para essa pergunta, segundo tudo que a gente viu, define o futuro inteiro de uma relação.